Hoje a gente vai dar sequência ao nossa série aí de mensagens, né, de estudo no livro de Filemon, na epístola de Paulo a Filemon. Nós já estamos no nosso terceiro dia, terceira mensagem já, né? A gente teve a primeira mensagem em que a gente falou um pouco mais de forma mais abrangente, né, da epístola de Paulo a Filemon. E hoje, no segundo dia, nós falamos um pouco mais sobre também o fato de sermos, ou como Paulo, né, se apresenta prisioneiros de Cristo, né? Então, no primeiro a gente fala um pouco do amor de Cristo, né, que exala da carta a Filemon. No segundo, a gente falou sobre esse fato de sermos prisioneiros de Cristo, né, como isso funciona. E hoje a gente vai tratar um outro tema também nessa mesma carta, e assim a gente vai evoluindo aqui, vai avançando em alguns temas que essa carta traz de forma tão bela e tão bacana para o nosso aprendizado. Vamos começar então, vamos orar para a gente dar início. Deixa eu só dar uma ajeitada mais um pouquinho nessa câmera aqui do Instagram, que eu acho que tá mais. Vamos lá, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos nessa noite pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos na tua presença, alguns virtualmente. Por isso eu lhe peço, Senhor, que onde quer que cada um esteja, seja aqui em Londrina ou em outra cidade, nos acompanhando, que teu Espírito Santo seja com cada um dos teus filhos e filhas nesta noite, que venha preparar os nossos corações para aquilo que o Senhor tem a ministrar, a falar, a nos ensinar. Nós nos colocamos diante de Ti, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões e falhas. Nos perdoa, cobre-nos com Teu sangue, purifica-nos, Senhor. Prepara os nossos ouvidos para essa noite, para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, o nosso coração, tirando toda e qualquer ansiedade, toda e qualquer preocupação, mas que a nossa atenção esteja completamente focada ao ensino da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, crendo, Deus, que Tu és poderoso para fazer isso no nosso meio, Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém. Vamos lá. Então vamos lá, Filemon. Carta de Filemon. Carta do apóstolo Paulo, melhor dizendo, a Filemon. Se você está com a sua Bíblia aí, vamos ler o versículo 1. Princípio até o versículo 3 e vamos evoluindo conforme a gente for lendo aqui, tá bom? Então vamos lá. Filemon, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, em algumas traduções como cooperador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite eu queria falar um pouco a respeito dessa colaboração no Evangelho. O fato de sermos cooperadores de Cristo e cooperadores do Evangelho. Logo na abertura aí da carta de Paulo a Filemon, o apóstolo se dirige a Filemon como seu amado cooperador, ou como a gente leu nessa versão, amado colaborador. Na sequência, ele vai citar nominalmente outras duas pessoas, a irmã Áfia e a Arquipo, a quem ele chama de companheiro de lutas. Logo depois, ele se refere também à igreja que se reúne na casa de Filemon,
Então, as pessoas que fazem parte desta igreja, que se reúnem na casa de Filemon. Não a citando nominalmente, mas dando a entender que mais pessoas se reuniam ali, provavelmente uma comunidade não tão grande, mas de algumas pessoas. Mas ainda no início da carta, ele deixa claro que as saudações não são somente dele, não é só Paulo que está, vamos dizer assim, fazendo essa saudação, né? Se referindo a esses irmãos em Cristo, a esses colaboradores, cooperadores, companheiros de luta. Ele também cita o irmão Timóteo, que está com ele, com Paulo. No final da carta, ao final da carta, ele vai incluir ainda saudações de Epáfras, a quem ele chama meu companheiro de prisão. Também algumas palavras na sequência, ele vai dizer assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores, que também estavam saudando aos irmãos que se reúnem na casa, ou se reuniam na casa de Filemon. E ainda teremos o apóstolo Paulo nessa mesma carta, se referindo ao filho que gerou enquanto estava preso, chamado Onésimo. Então, em uma breve carta, né, que nós temos aqui direcionada a um homem, o apóstolo Paulo nos mostra rapidamente que a caminhada cristã não é uma jornada que se percorre sozinho. A partir do momento em que nós somos regenerados, passamos a participar de uma família que é a família de Cristo Jesus, onde nos tornamos irmãos de Cristo. E como irmãos e irmãs de Cristo, automaticamente nos tornamos colaboradores e cooperadores do reino de Cristo. Como o apóstolo João escreveu em João capítulo 1, versículo 12 ao 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos, feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. No versículo 13 ele vai dizer, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Cada um de nós, chamados a fazer parte dessa família de cooperadores do Evangelho. E nesta breve abertura é possível já notarmos como o Evangelho é colaborativo. Paulo escreve a uma igreja que está possivelmente em Colossos, que tem em Filemon provavelmente a liderança, uma das lideranças. Escreve a alguns irmãos, um deles a qual ele chama colaborador ou companheiro de lutas. Cita irmãos que o acompanham na prisão, que estão com ele naquele momento, outros que em algum momento vão se separar dele, vão para outros lugares, enviados por ele, já demonstrando que o Evangelho não é algo que se faz sozinho, não é algo que se vive sozinho. O Evangelho de Cristo, ou essa vida cristã, não é algo que se vive solitário, mas que você tem companheiros e companheiras. E a palavra cooperador ou colaborador que o apóstolo Paulo usa aqui, fala sim de alguém que é companheiro de trabalho. Pois o Evangelho ele exige trabalho, exige esforço de cada um de nós, exige lutas, como Paulo se refere a Arquipo, companheiro de lutas. E em Mateus capítulo 9, Jesus vem pregando e curando por várias cidades e a multidão o segue, impactada por aquilo que o evangelho que Cristo, a palavra, a boa nova que Cristo tem trazido e os milagres e maravilhas que Cristo tem realizado. E Cristo tem compaixão por aquelas almas, porque são centenas de pessoas que estão perdidas, vagando atrás dele, né? E ele diz aos seus discípulos que a seara ela é realmente grande, mas poucos os ceifeiros.
E ele ainda fala, ele traz um clamor: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara, porque o evangelho exige trabalho e exige cooperadores, exige homens e mulheres que são colaboradores, que dedicam a sua vida a proclamar o evangelho, a abrirem as suas casas, a gastarem o seu tempo, a se dedicarem, a praticarem, a colocarem a mão na massa, a ouvirem, a pregarem, a falarem, a pronunciarem, enfim, a proclamar o que Cristo tem feito. Entretanto, e aqui a gente abre, de certa forma, um parênteses que talvez tenha afastado muitos colaboradores da Seara, tenha assustado muitos que em algum momento da vida já foram cooperadores, mas por frustrações ou qualquer outro tipo de coisa, recuaram. E não é que recuaram na fé, não é que apostataram da fé, mas recolheram as suas armas das lutas que deveriam estar travando. Porque muitos acreditam que colaboram com o evangelho ao pregarem em grandes cruzadas, como a gente dizia antigamente, né? Ou eventos, como a gente diz nos dias de hoje, lotando estádios ou ginásios ou qualquer outro tipo de prédio que caiba muitas pessoas. Outros por meio de ações evangelísticas que movam multidões em vários lugares e nações. Algumas pessoas estão se frustrando na sua caminhada cristã por expectativas superestimadas que são geradas muitas vezes em seus corações e que, de certa forma, ao não se realizarem essas expectativas, motivam o seu afastamento da igreja e, consequentemente, do corpo de Cristo. E entre essas pessoas, as feridas muitas vezes são tantas que elas culpam a religião, o evangelho, o cristianismo, que seja, quando não culpam a Deus por essas frustrações que as fizeram recuar, as fizeram pensar que talvez por não alcançarem a expectativa que tinham, que muitas vezes nem tinham, mas que foram geradas em seu coração até por outras pessoas, recuaram. Entenderam que não são ou não colaboram da forma que deveriam ou esperariam que se colaborasse. Mas o apóstolo Paulo, quando a gente lê essa carta, fala de um homem chamado Filemon, que em sua casa mantém uma igreja unida, ao qual ele chama de cooperador. Fala de um homem que não é um homem que construiu grandes templos, não é um homem que financiou grandes cruzadas, nem sequer abriu centenas de igrejas espalhadas pelo mundo que se conhecia na época. Nem muito menos um homem que que gerencia vamos dizer assim, uma agência de missionários e envia missionários para todos os lugares e tem realizado grandes feitos. Não. É um homem simples, de certa forma, que em sua casa mantém uma igreja, que em sua casa alimenta muitos fiéis, cooperando com o evangelho. Isso é extremamente importante, a gente parar e falar sobre essa questão
nos dias de hoje. Porque a régua que nós temos usado para medir o tamanho da colaboração que nós temos dado ao Evangelho não é necessariamente a régua que as Escrituras usam. A gente está falando de um homem que em sua casa colabora para que o Evangelho seja anunciado e o nome de Cristo é exaltado. E esta cooperação, ela fica expressa nas qualificações, inclusive, que o apóstolo Paulo faz e aponta em sua carta a respeito de Filemon. No versículo 5, olha o que ele diz no versículo 5, quando ele está falando a respeito de Filemon. Ele diz o seguinte: porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. O amor e a fé que Filemon tinha pelo Senhor Jesus era exemplar. Tão exemplar que movia os corações dos demais santos, irmãos e irmãs em Cristo, que caminhavam com ele e que também ouviam falar a respeito da sua postura ali, em Colosso, na sua casa, na sua igreja. Tão pequena, não era um templo grande. Se fosse enorme, se fosse uma comunidade gigante com dezenas de milhares de pessoas, ele não estava se reunindo na sua casa, mas talvez num prédio ou qualquer outro tipo de coisa, num estágio. Não, era na sua casa que ele se reunia. E ali da sua casa, onde aqueles santos se reuniam, por meio do exemplo de fé que ele tinha em Cristo Jesus e do amor que ele tinha pelo próximo, por aqueles que estavam próximos de si, que o acompanhavam, o apóstolo Paulo o conhecia. E era referência nesse sentido. O exemplo era tamanho que o apóstolo Paulo faz questão de escrever que a sua atitude o afetava, de certa forma, positivamente. Olha o que ele diz no versículo 7 dessa carta que ele escreve. Pois, irmão, o colaborador Filemon, né? Irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. E no versículo 20, ele vai falar: reanime o meu coração em Cristo, com a sua atitude bondosa que é receber Onésimo e perdoá-lo por aquilo que ele fez. Muitas vezes a gente se perde no propósito que há de colaboração do Evangelho, de cooperação no Evangelho, de ação enquanto homens e mulheres regenerados, enquanto filhos e filhas que foram resgatados, criando expectativas, imaginando coisas que estão tão longe de serem acessadas e gerando frustrações que não deveriam estar nos nossos corações enquanto cristãos e cristãs. Que não deveriam paralisar ou afetar a nossa caminhada cristã. Isso muitas vezes ocorre porque nos falta fé no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Fé em entender que quem realiza essa grande obra, quem realmente transforma vidas, quem realmente muda a vida das pessoas é Cristo Jesus.
quem realmente age trocando os corações, trazendo vida, é Jesus. E que nós somos os instrumentos ao anunciarmos a palavra, ao mantermos firmes a nossa fé em Cristo Jesus, ao mantermos firmes o mandamento que ele nos deu de amar ao próximo. Que estas ações que parecem, quando nós olhamos o exemplo, ou os exemplos que temos para os dias de hoje, do que realmente seria o Evangelho, do que as pessoas às vezes acham do que seria o Evangelho, uma grande manifestação evangelística, uma grande cruzada. Eu não estou dizendo que isto não provém de Deus, ou que isto é errado, ou coisas do tipo. Eu só estou querendo dimensionar as questões e pontuar de forma muito clara. Diz que colaborar faz parte do chamado àqueles que foram chamados pelo Evangelho. E a colaboração efetiva e eficaz não é medida pelo tamanho da obra que está ao nosso redor, mas pelo efeito que ela causa de verdade na vida das pessoas. Porque Filemon, aquele que tinha uma igreja em sua casa, é reconhecido pelo apóstolo Paulo, não pela quantidade de membros que ele estava trazendo para a igreja do apóstolo Paulo, não pela quantidade de discípulos que ele estava gerando para o ministério do apóstolo Paulo, para a comunidade de cristãos do apóstolo Paulo, a qual ele mesmo rejeita quando ele diz que ninguém é de Paulo, de Silas ou de qualquer outro, mas sim todos são de Cristo. Pelo contrário, a vida cristã exemplar de Filemon, que toca o coração de Paulo, que o faz reconhecer pela fé que ele tem em Cristo Jesus e pelo amor que ele tem aos santos, o cuidado que ele tem com os fiéis que estão colocados ao seu redor, ao seu cuidado. É possível imaginar, quando eu pelo menos tento fazer esse exercício, de imaginar como o velho Paulo, como ele se descreve, prisioneiro de Cristo, deve ter se alegrado ao saber que ali em Colossos havia um homem temente a Deus, fiel ao Evangelho, do qual Paulo inclusive era prisioneiro, né? E que fortalecia os santos que se chegavam até a sua casa para adorar Jesus Cristo. Eu e você, nesse momento, neste agora que nós vivemos, precisamos entender a responsabilidade que temos enquanto cristãos quando recebemos o Evangelho. Quando somos chamados pelo nosso pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E que quando, como ovelhas obedientes, ouvimos a sua voz, somos atraídos até Ele, transformados por Ele, regenerados pelo seu Espírito Santo. Temos uma responsabilidade que não passa necessariamente por pregar e anunciar em estádios e em grandes convenções ou coisa de todo tipo que existem, e se você tiver a oportunidade, glória a Deus, faça para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça com autoridade, com temor a Deus. Mas que independente disso, nas nossas casas, ao nosso redor,
já nos cabe a responsabilidade de colaborarmos com o Evangelho. Já existem nomes, pessoas, que você conhece, que eu conheço, que talvez jamais participe de uma grande cruzada, participe de uma grande ação evangelística, participe de um grande evento, mas que o Senhor Jesus Cristo, que te chamou para ser filho pela vontade dele, pela vontade do Pai, para se chamar de filha, te chama também para ser colaborador, cooperador dessa missão linda e maravilhosa que é de anunciar o Evangelho de Cristo. Que é anunciar a boa nova. Para alguém que talvez da sua casa ou conhecido teu, vizinho, jamais vai ouvir falar. Se não for por meio do teu testemunho, da manifestação da sua fé e do seu amor pela vida dele. A cooperação faz parte. Cristo nos chamou para cooperarmos com Ele. A nossa fé em Jesus e o nosso amor ao próximo são fundamentos que auxiliam o corpo de Cristo. E ao fazermos isso, nós nos tornamos cooperadores de Jesus Cristo. Nós nos tornamos participantes da obra. Tem um texto, vou até avançar que eu queria muito ler esse texto, porque foi o apóstolo Paulo que escreveu, o apóstolo Pedro que escreveu, mas eu imagino que ele tenha muito sentido para a vida de Filemão e para a vida de muitos cristãos da igreja primitiva e muito sentido para a nossa vida. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, eu acho que eu até ia ler 2 versículos só, mas acho que eu vou ler todo o grupo aqui. 1 Pedro, capítulo 1. Vou ler o versículo 1 em diante, tá? Nós vamos até o 9. Ele diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro está escrevendo uma carta para os cristãos que foram espalhados e são forasteiros em várias regiões. E ele vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então nós fomos regenerados. Ele nos alcançou numa esperança que há na ressurreição de Cristo Jesus. Jesus Cristo ressuscitou. E nossa esperança está nisso. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, nada pode mudar essa herança que ele conquistou para nós. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. A fé em Cristo. Para a salvação preparada para revelar-nos no último tempo. Nisso exultai, ou seja, se alegre,
embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Esse povo está espalhado. E ele está falando, se alegrem pela herança maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo conquistou por nós, ainda que nesse momento seja difícil a situação. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível. A nossa fé, mais preciosa do que ouro perecível. Mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Presta atenção agora, a fé em Jesus Cristo ele está falando. Mas presta atenção que ele vai dizer agora no versículo 8, que aqui é onde eu quero destacar e encaixar dentro do texto que nós estamos trabalhando em Filemão. A quem, não havendo visto a mais, o que ele está falando? A fé que vocês têm em Cristo Jesus, a quem vocês não viram. Os olhos mortais não viram. Diferente de Pedro, que viu Cristo, que viveu com Cristo. Ele está encantado. Ele está dizendo, a quem não havendo visto a mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Ele está falando daqueles que não viram e o amam. Os que não veem agora, não estão vendo com seus olhos, mas crendo com fé, exultam de alegria que não dá para descrever. É indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. O apóstolo Paulo diz que o coração dos santos era edificado pela fé que Filemão tinha em Jesus Cristo, ao qual ele não viu, como Pedro está dizendo daqueles que foram dispersos, mas cabe também a aplicação para ele, porque ele também não viu. E que as pessoas, eu imagino que eles encontravam Filemão e Filemão falava de Cristo e tinha uma fé em Cristo, e talvez aquilo, como é que um homem pode crer em alguém que ele não viu e acreditar em todas essas coisas, e acreditar no Evangelho, e acreditar naquilo que os apóstolos estão escrevendo, aquilo que tem sido ministrado, acreditar naquilo que foi pregado pelos profetas, aquilo que está dito no Velho Testamento, que já existia da época, aquilo que estava sendo escrito naquele momento, aquilo que estava sendo colocado naquele momento para as igrejas no tempo dos apóstolos, e mesmo você não vendo isso tudo, Filemão, mesmo você não sabendo quem é esse Cristo, mesmo você não tendo conhecido ele pessoalmente, mesmo você não tido comido um pão com ele, não tido bebido um vinho com ele, você crê que esses homens comeram, que esses homens beberam, você crê em tudo isso que Cristo fez, você crê em tudo isso que esses homens estão dizendo a respeito deste homem que ressuscitou mortos, que fez tudo isso e que morreu e ressuscitou, e aquela fé dele, a fé que aquele homem vivia, a fé que aquele homem professava, alegrava o coração dos santos, vivificava o coração dos santos. Homens e mulheres que estavam ao redor daquele homem eram animados, reanimados. E assim ele colaborava para o Evangelho. E muitas vezes nós nos perguntamos, como é que eu posso colaborar com o Evangelho? Como é que eu posso colaborar com a obra de Cristo? Como é que eu posso colaborar com a boa nova, com o anúncio da palavra de Deus? Crendo. Sendo fiel à palavra. E crendo nisso, proclamando o Evangelho. Para as multidões, em grandes cruzadas,
em grandes cultos que reúnem milhares de pessoas, amém, também. Mas também na sua casa, mas também com os seus amigos, mas também com os que estão próximos de você. Coopere com o Evangelho na quantidade que o Senhor tem te dado. Para aqueles que o Senhor tem te entregado. Se alegre em Cristo Jesus. Se alegre com a obra redentora do Evangelho. Proclame a sua fé e colabore com Cristo. É para isso que Ele nos chamou. Para sermos filhos e filhas que colaboram com o Evangelho. Que cooperam na luta do Evangelho. Na batalha que é travada. No árduo trabalho que existe. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 11 ao 12, ele fala: olha como que o Evangelho funcionava de uma forma maravilhosa. Ele diz assim: porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Meu irmão, isso é maravilhoso. Estamos falando do apóstolo Paulo, que escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Um homem que é reconhecidamente, para cristãos ou não cristãos, um pensador da humanidade. E ele diz o seguinte: porque desejam muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. É por isso que ele se alegra com Filemon e confia naquilo que Filemon vai fazer, no sentido: eu sei que você vai me reanimar, porque essa era uma prática que era comum para o apóstolo Paulo. Compartilhar a fé mútua, falar do que Cristo estava fazendo na sua vida, ouvir a respeito do que Cristo estava fazendo na vida dos irmãos, a quem ele pregava o Evangelho, a quem ele anunciava, a quem ele proclamava, a quem ele estava cooperando. Ouvir o que os outros cooperadores do campo traziam. Como ele se alegrava quando os cooperadores chegavam e diziam: lá naquela cidade há uma igreja que foi plantada e está se iniciando na casa de fulano. E o seu coração se alegrava porque mais um cooperador estava posto lá. Mais um colaborador estava entrando para o hall de colaboradores, dos quais ele iria escrever, e citar e nominar. Como ele nomina tantos na carta, na breve carta de Filemon. Os que estão presos com ele, os que o acompanham, que são apenas companheiros que estão ali ao lado. A nossa fé em Cristo Jesus não é algo banal. Não é algo, inclusive, que pertence única e exclusivamente a você ou a mim. Ela precisa ser compartilhada. Nós precisamos compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque assim como o apóstolo Paulo diz, nós estimulamos o outro.
reanimamos o próximo, somos reanimados com aquilo que Cristo está fazendo na nossa vida e na vida dos nossos irmãos. O cristianismo, a fé cristã, ela não é uma religião, vamos dizer assim, individualista no sentido de participação. Pelo contrário, ela inclui o fato de ser coletiva. Quando o apóstolo Paulo fala, tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus Cristo. Ele diz também do seu amor por todos os santos. O amor que Filemão tinha pelos santos, pelos irmãos e irmãs. Esses santos que ele está falando são os irmãos e irmãs, as pessoas que congregavam com ele. Movia o coração dos demais irmãos e irmãs. O exemplo, né, é tanto que Paulo faz questão de escrever a respeito disso. De como eles eram reanimados. A nossa fé em Jesus, o nosso amor ao próximo são, como eu disse, fundamentos para isso. Tanto que Jesus Cristo, quando escreve, ou fala, melhor dizendo, né? João escreve, no capítulo 13, versículo 34 ao 35, ele diz o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O apóstolo João ainda escreve em 1 João 3, 23 e 24, para a gente não ampliar muito aqui e fechar. E o seu mandamento é este, o mandamento de Cristo, ele está falando. Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, o mandamento de Deus, no caso. Que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Tenhamos fé em Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. E ele nele. Por isso que é maravilhoso quando nós olhamos essa questão da cooperação do cristianismo. Porque quando nós amamos o próximo, isso significa, dentro desse amor cristão, do amor cristão que há em nós, quando conhecemos a Cristo, quando ele se move por meio de nós, nós amamos o nosso próximo. E por meio desse amor manifestamos a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, e proclamamos o Evangelho por amor a Cristo, por amor ao próximo, porque nós sabemos o que irá acontecer com aqueles que não se, vamos dizer assim, não forem regenerados, que não forem feitos novas criaturas. Por amor nós anunciamos o Evangelho. E quando nós fazemos isso, o próprio Senhor nos diz, a palavra nos diz, que Ele está em nós. E nós estamos nele. Eu estou nele e ele está em mim. Você está nele e ele está em você. Olha como é uma ação colaborativa e coletiva. Cristo em nós, manifesto em nós, nos leva a agir por meio do seu Espírito. Ele diz, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Queridos, quando a gente passa
a entender o Evangelho com esta clareza, a nossa fé em Cristo e o nosso amor ao próximo nos impulsionam a nos tornarmos colaboradores e cooperadores de Cristo Jesus. É simplesmente impossível você ser atraído por Cristo, regenerado pelo Espírito Santo, e não se mover em fé e em amor. A cooperação, ela não é medida pelo sucesso do teu ministério, pela quantidade de bens e fortunas que você possa adquirir e acumular como prova de prosperidade ou bênção. Não. A cooperação, ela é medida, ela é mensurada pela fé que nós temos em Cristo Jesus e o amor que nós temos pelo próximo, que nos move a agir pelo próximo, a agir pelo Evangelho, a agir em nome de Jesus Cristo, como verdadeiros embaixadores de Cristo nessa terra. Até porque Jesus entregou tudo em obediência ao Pai, em amor a nós. Não foi retendo coisas, mas foi entregando. Entregando amor, entregando obediência, entregando perdão, entregando graça, entregando poder, entregando o Espírito Santo dele. E como ele mesmo diz, sem ele, nada nós podemos fazer. Porque quando nós nos tornamos cristãos, passamos a ser cooperadores dele nesta obra maravilhosa, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor e o nosso Salvador. Então, nessa noite, em que nós estamos meditando sobre a carta de Paulo a Filemon, que possamos ter a plena convicção do nosso papel no Evangelho de colaboradores de Cristo. E talvez a coisa mais incrível é sabermos que quando executamos esse papel, não executamos sozinhos, mas somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo que nos direciona, nos capacita, auxiliando-nos na nossa fé, capacitando-nos no amor ao próximo, pela graça que há no nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Pedir a Deus que venha nos auxiliar nesse propósito lindo e maravilhoso que é a de colaboração de cooperadores de Cristo nesta obra. Amém? Pai, nós te agradecemos nessa noite por tudo aquilo que o Senhor ministrou no nosso coração, pela tua palavra maravilhosa e poderosa que nos transforma e regenera, que nos vivifica, que aviva a nossa fé, que nos reanima, Senhor. Como o Senhor fala lá em Hebreus, essa nuvem de testemunhas que nós olhamos na tua palavra, e tantos outros homens e mulheres de Deus que vão vivificando e reanimando nossa fé. Por tudo aquilo que vamos ouvindo, vamos vivendo como cristãos, Pai. Capacita-nos, ó Deus, como teus colaboradores, cooperadores, Pai. Assim como Filemon, Deus, ao qual o apóstolo Paulo diz ter se alegrado por saber
do exemplo de fé e amor ao próximo que ele era e de como os santos eram animados, reanimados, Pai, e se alegravam por isso, que motivou seu filho, o apóstolo Paulo, a escrever e registrar de forma tão linda e tão preciosa nessa epístola, Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos e te exaltamos, Pai, por todo o cuidado e zelo que o Senhor tem tido com as nossas vidas. E te pedimos, Pai, ensina-nos, Deus, nos teus caminhos. Ensina-nos a viver verdadeiramente como o teu evangelho nos pede. Ensina-nos, Senhor, a sermos verdadeiramente colaboradores do teu reino, cooperadores, companheiros de luta, que militam e não regridem, mas avançam, Senhor, no campo de batalha em teu nome. É o que nós te pedimos, crendo que tu és poderoso para fazer, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor possa abençoar a sua noite, que você possa descansar esse restinho de quarta-feira e ter uma semana repleta das bênçãos do Senhor, coberto pela graça e pelo amor dele, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Domingo, 10 horas, nós nos encontramos de novo no nosso estudo bíblico no Catecismo Nova Cidade. Quarta-feira que vem a gente volta para falar um pouquinho mais ainda dessa carta de Filemão, tantas coisas que nós temos aprendido e ainda temos a aprender por meio dessa escritura. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Uma ótima quarta-feira. Abraço. Tchau, tchau.